A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Vivian, este é o Matutino com Deus e hoje eu venho falar uma palavra que está em 1 João, capítulo 4. Então vamos refletir na palavra do Senhor? 1 de João, capítulo 4, versículo 7, 11 e 20, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele fala aqui pelo Espírito Santo umas verdades práticas para nós. E a primeira verdade é que o nosso Deus é amor. E para quem não ama, então não pode conhecer a Deus. Não pode ser nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus, ele tem o amor no seu coração. Ele ama a seu irmão, não por obrigação, não por mandamento, mas porque o amor de Deus está nele. O amor de Deus nos constrange não só a amar ao nosso Deus, mas também nos constrange que amemos uns aos outros, que nós amemos ao nosso irmão. Como ele está dizendo no versículo 11, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E como é que nós podemos amar ao nosso irmão? O amor ao nosso irmão é quando nós oramos pelos nossos irmãos, porque aquele que odeia o seu irmão, ele não consegue orar pelo seu irmão. Então, quando você começa a sentir o amor de Deus, você tem a necessidade também de amar a todos, porque Deus mandou o seu filho, não foi só para nos salvar, eu, você, mas para salvar a todas as pessoas do mundo, todos aqueles que quiserem se render a Cristo e praticarem as obras do Senhor. Então, todos nós devemos amar ao nosso próximo, porque primeiramente foi Cristo que amou a todos, sem exceção. Mas é tão difícil amar quem está me caluniando, mas o Senhor, Ele ensinou que se você está sendo perseguido, se você está sendo injustiçado, você deve orar por aqueles que te perseguem, aqueles que te tratam mal, você deve retribuir em amor. E isso, quando você tem o amor de Deus dentro de você, quando você se deixa ser transformado por esse amor de Deus, se torna uma coisa natural. Então, aquele que não sente o amor de Deus dentro de si, aquele que não compreende o sacrifício de Cristo no Calvário, ele não consegue sentir esse amor. Mas eu convido a você agora a pedir a Deus, a orar ao Senhor, para que Ele possa te fazer entender, te fazer sentir esse amor de Deus que possa fruir dentro de você, esse amor para o seu próximo, para o seu irmão. Comece a lutar contra o mal, lutar contra o pecado, lutar contra aquilo que está corroendo dentro de você, essa amargura. Perdoe aquele que te fez o mal e comece a orar por ele, a orar pelaquela pessoa. Comece a desejar o bem para ela. E se você tiver a oportunidade, faça o bem, mesmo contra a sua vontade da carne, que é fazer o mal. Faça o bem, procure uma oportunidade ou peça a Deus uma situação para que você possa demonstrar o seu amor em alguma situação, alguma circunstância. E no versículo 20 ele diz, se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão é mentiroso. Então tem muita gente no meio evangélico que é hipócrita. Ele diz que ama a Deus, ele diz que adora a Deus, mas se você não ama o seu irmão, você está sendo hipócrita e mentiroso. Porque ele afirma aqui, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Sabemos que Deus é um ser invisível, que nós não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo, podemos sentir o seu amor. Então, se você diz que ama a Deus, mas você pratica o mal contra o seu irmão, você não ama a Deus.
Nós precisamos ter obras que condizem com aquilo que nós dissemos, porque é muito fácil falar, mas Deus, ele está observando tanto o que nós falamos quanto o que nós estamos praticando. Se alguém tem o mal dentro do seu coração, como pode sair o bem? Uma árvore não pode dar 2 frutos. Então, o Senhor te convida a dar os frutos conforme o Espírito que habita em você. O Espírito Santo habita em você. Se o Espírito Santo habita, então você tem que dar os frutos do Espírito, que é também o amor. Você tem que ter amor por aquele que te persegue, por aquele que te faz o mal. Você tem que praticar boas obras, porque senão você não é um filho de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, ele deve praticar as obras daquele ao qual ele foi nascido. Nós precisamos demonstrar o amor que Deus teve por nós, pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo. Essas são as obras que o Senhor nos ensinou. Essas são as obras, os frutos que acompanham aquele que é nascido de Deus. Então, peça a Deus força para você lutar contra a sua carne e começar a praticar os mandamentos do Senhor. Amar o seu irmão como Cristo nos amou. Peça a Deus para que você possa ser renascido todos os dias, viver em novidade de vida. Peça a Deus para que você possa fruir o amor dele a todos à sua volta e ter os frutos do Espírito Santo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Espero você em outro vídeo. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Até a próxima. Amém.